Olá, está começando mais um Descompressão e o entrevistado de hoje é o jornalista Luiz Esteves. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, prazer estar aqui no Descompressão. Luiz, você sempre quis trabalhar na área do jornalismo? A área do jornalismo veio que meio a reboque, assim, digamos. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas morei minha vida toda em Maranguape, que fica aqui na região metropolitana, que tem ar de interior, né? E nas reuniões de família, nas brincadeiras na escola, eu adorava brincar de rádio, de fazer rádio, e esse foi meu grande objetivo, assim, na realidade. Antes de optar por jornalismo, de fazer faculdade de comunicação, eu queria ser radialista, então eu queria usar a minha voz, na realidade, né? E aí, quando eu cresci um pouquinho e a voz foi, digamos, também me acompanhou, e aí fiquei com a voz de adulto, eu achava muito bonita. E aí começou, né? Mas eu nunca tive experiência com rádio, e aí foi quando eu caí no jornalismo, né? Fui fazer um teste vocacional, como muitas pessoas fazem, quando chega ali no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, e aí deu comunicação social para rádio e TV, na época. E não tinha um curso aqui em Fortaleza, e fui fazer publicidade e propaganda. Fiz um semestre, mas resolvi abandonar porque eu não me identifiquei com publicidade. E aí fiz vestibular de novo, prestei vestibular novamente no semestre seguinte para jornalismo, quer dizer, não cheguei a aproveitar nem as disciplinas. E aí passei aqui na Unifor e comecei a cursar. Foi quando eu me identifiquei. E aí, já nos primeiros semestres, meu objetivo, como sempre, rádio, então fui atrás de fazer disciplinas de rádio. As professoras devem até lembrar na época, e eu me identificava muito. E aí a televisão veio depois, né? Então, o seu primeiro estágio foi rádio? Foi em rádio. Foi na rádio universitária. E cheguei lá, bati na porta, a possibilidade de... E aí tinha uma vaga, colocar aqui, a gente está com uma vaga à tarde, mas era estágio não remunerado, e aí comecei. Aprendi muito, né, nesse Quanto período. Quanto tempo estagiou? Eu passei quase um ano na rádio universitária, né? Exatamente. Mas depois você tentou na TV. Exatamente. Aí, na sequência, abriu o concurso, a seleção, para apresentador, repórter, produtor da TV Unifor. Né? Era o início da TV Unifor, só 8 anos. E aí eu vim para cá, para esse estúdio, não está assim... Tá mudado. Mudou muito, né? Era um outro cenário. E aí fiz o teste com várias outras pessoas e um grupo, eu acho que de 9 ou 10, foi selecionado e eu estava no meio, né? Então nós estreamos, colocamos no ar a TV Unifor. Né? Fundaram a TV Unifor. Exatamente. Foi o primeiro programa que foi ao ar da TV Unifor, depois da solenidade oficial e tal. Foi o Panorama. Eu conheci minha esposa aqui nos testes da TV Universitária. E aí ela apresentava comigo. Ela estava para se formar já. E ainda apresentou uns 10 programas comigo. E logo começou a namorar e depois, enfim, aí, casou e estamos juntos. Quanto tempo você exerce a função de jornalista? Eu me formei em 2007. E aí, fazendo as contas... Tem 3 com 7, então são 6 anos, 6 anos. Seu estágio, quando você terminou o curso, você foi direto para Verdes-Mares? Aí passei 1 ano e meio aqui, eu acho, na TV Unifor. E aí, no último semestre, que eu estava para me formar, eu participei de uma seleção para estagiário da Verdes-Mares. E aí passei também e fui estagiar lá. Mas consegui conciliar, então continuei aqui na TV Unifor, fazendo o Panorama e estagiando lá. Eu era estagiário, comecei como estagiário do Bom Dia Ceará, e aí logo depois fui ser estagiário na época o Jornal do 10. Jornal do 10. Na época o Jornal do 10. Aí passei quase meu estágio inteiro como estagiário do Jornal do 10, produzindo, de vez em quando saía para fazer uma reportagem,
uma coisinha assim, né? Mas sem aparecer, né? Sem ser repórter, né? Quando você começou a carreira, você quis ser repórter? Eu me identificava muito, né? Eu passei a me identificar com o vídeo, né? Então, eu acho que passou a ser um objetivo, né? E aí, quando eu fui chamado, né, quando surgiu uma vaga, e aí a vaga era para repórter, né? Por sinal, uma curiosidade, que a vaga era para repórter de Sobral, do interior, né? Lá, a TV Verdes Mares tem uma sucursal em Sobral, e a vaga que surgiu foi para lá, e eu aceitei, e já estava preparando as malas, e pensando em como ia ser essa nova fase da minha vida, morando só, porque até então, né, vivendo na casa dos pais e tal. Só que essa transferência nunca aconteceu, porque logo depois também surgiu uma vaga em Fortaleza e eu acabei ficando. Por curiosidade, você começou na Verdes Mares, tem aquele programa Caravana? Sim. Você começou... Pois é, aí lá na Verdes Mares, eu entrei como repórter, né, contratado já depois que eu tinha me formado. E aí, minha primeira reportagem, lembro como se fosse hoje, foi para o esporte. Paulo César Noronha, chefe de esporte da TV Verdes Mares, viu um garotinho desengonçado, alto. Disse, é novo aqui? Foi contratado? Não, vamos botar ele ali para ir ter um treino do ferroviário para ele acompanhar. Eu não sou muito ligado ao esporte. Não sou. Torço para o meu time, mas fico na minha, assim, não tenho muito... Não se identificou com o esporte? Fui lá fazer, né? Vamos lá, sou contratado, tem que ir. Aí fez minha reportagem do ferroviário, fiquei receoso, assim, do resultado, mas eu acho que ficou bem razoável, porque colocaram no ar, editaram, colocaram no ar, e aí foi um dos meus primeiros grandes orgulhos, assim, que eu vi na reportagem. Já como profissional, né? E aí logo depois me colocaram no geral mesmo, porque eu acho que viram que não era muito a minha praia. Você esporte. Também fez daquele Meu Bairro na TV? Exato. Começou aí Caravana. Foi todo um processo. Aí dessa história fui pro geral, aí, no geral a gente faz tudo, né? Certo. Aí cobre o dia a dia da cidade, os problemas, né? Atende aos telespectadores. E aí lá para 2010, 11, surgiu o projeto da Caravana lá na TV, né? Que era percorrer o estado, visitar várias cidades do interior, todas as macro-regiões e os principais municípios dessas regiões e mostrar um pouco da característica do povo, da economia, da cultura desses locais. Então, a gente, durante praticamente o ano inteiro, ficou visitando essas macro-regiões do estado. Então, e era um trabalho muito cansativo, eu lembro, para a equipe como um todo, porque a gente passava a semana inteira na região e a gente era correspondente para os 3 jornais da casa. Então, a gente trabalhava do Bom Dia ao Jornal do 10 na época, da segunda edição, que passa às 7 e tanto. O Bom Dia começa às 6h30. O CTV 2 começa às 7h15 da noite. Né? Então, a gente passava praticamente a manhã inteira trabalhando. Então, a gente chegava no município, fazia o Bom Dia Ceará ao vivo, com alguma atração e tal, terminava, tomava café, já saía para a rua, sem pauta algumas vezes, só no exercício de observação. Então, foi um grande aprendizado para mim. Porque foi um desafio, né? Também. Um desafio. Fora isso, foi um desafio, porque a gente chegava no município sem uma pauta definida e no exercício de observação a gente tinha que, dali, extrair uma reportagem que ficasse interessante, que a gente pudesse exibir ao meio-dia, né? E aí eu fazia uma curiosidade do mercado, um comércio diferenciado ou algum personagem da cidade que chamava a atenção. Isso. E aí a gente mandava o material aqui para Fortaleza, para o pessoal editar, entrava no Jornal do Meio Dia, aí recolhia todos os equipamentos, viajava para outra cidade e fazia o Jornal do 10 à noite, já da cidade seguinte. E era assim durante toda a semana, segunda a sexta-feira, durante o ano inteiro. Isso. Então foi uma grande exposição para mim, dentro da TV Verdes Mares. Eu acho que foi quando eu passei a ficar mais conhecido, digamos. Tive o trabalho reconhecido, né, por conta dessas viagens, tanto que no ano seguinte a chefia de jornalismo, a direção de jornalismo, me convidou para participar do Meu Bairro na TV, que surgiu junto com a reformulação do telejornalismo da TV Verdes Mares, né? E eu fui convidado para apresentar o CTV, né? Porque a direção queria
uma pessoa que pudesse apresentar e fazer reportagem ao mesmo tempo, assim, né? Que um dia apresentasse, no outro dia estivesse na rua em contato com o povo. E a caravana tinha me dado essa experiência da proximidade com o público. E aí eu acho que foi isso, talvez, o que tenha pesado O legal do jornalismo é que você sabe fazer uma reportagem, tem aquela surpresa, né? Tem de estar sem pauta, exatamente. chega com um monte. Eu acho que é a questão até do faro também jornalístico. Né? Para você, qual a diferença entre ser repórter e ser o âncora? Até ali a década de 90, os apresentadores, os âncoras, eles não eram jornalistas, né? Ou pelo menos a maioria não era. Aqui mesmo, a gente tinha o Jonácio Júnior apresentando o Jornal do 10, né? Isso. Então não havia essa necessidade, digamos assim. Com o tempo isso foi mudando e se fez necessária a presença do jornalista à frente do telejornal. Até para o profissional ficar por dentro de tudo que está acontecendo, né, dos critérios de noticiabilidade. Né? Você não está ali apenas lendo um texto, mas também está se informando, para poder participando daquele processo de produção. Poder passar a informação para o público. Exatamente, de uma forma mais correta. Né? Eu acho que são funções que se complementam, pelo menos para mim. Né? Hoje eu sou editor executivo do jornal, então a gente passa a manhã inteira pensando em como apresentar da forma possível as informações que a gente coleta ao longo do dia para um público diversificado, né? A gente pega naquele horário do almoço ali todo tipo de público, quer dizer, a gente vai da criança ao idoso. O âncora também é repórter. Isso? E aí, desde o início do CETV, dessa necessidade do apresentador estar mais próximo do telespectador, que é o público, né? Então eu não deixei de sair, né? Sair do estúdio durante desde 2009 que a gente começou o CETV, né, que a gente está aí há 4 anos, eu, vez por outra, estou na rua para coletar informação e apresentar reportagem. Né, porque há essa necessidade do contato com o público, da aproximação. Né. Quem é telespectador assíduo, quem gosta de acompanhar os telejornais, pôde perceber ao longo dos anos que até a nossa linguagem também mudou um pouco. Né, a gente tenta cada vez mais se aproximar de quem nos assiste, né? Esse distanciamento diminuiu bastante. Luiz, além de você ser produtor executivo, repórter, âncora, quais outras funções dentro do jornalismo que você exerce? Hoje lá, como eu disse a você, eu sou editor executivo, então basicamente é a função de editor. Né? Então a gente acompanha o repórter na rua, informações, transforma isso num roteiro, né, que chama de VT, né, off, sonora, como construir isso, como apresentar, aquela história que eu falei aqui, né, como apresentar isso da forma mais fácil possível para o telespectador entender a informação. Né. Então a gente constrói o roteiro junto com o repórter, revisa ali para ver se não tem nenhum deslize de português ou de informação. Ajuda nessa construção, vai para a ilha de edição, monta esse material, né? Quer dizer, cola o texto do repórter com a entrevista, o trecho da entrevista, né, de quem foi entrevistado, da nossa fonte, e assim a gente vai construindo o VT. Depois escreve o que a gente vai falar no ar, quer dizer, o que a Carol e eu lemos para os telespectadores. Né? Na realidade, é bom salientar, porque a gente está lendo, existe um aparelho na frente da câmera chamado teleprompter, que a gente lê o que está escrito. Né? Obviamente, de vez em quando a gente sai desse script e improvisa, mas esse texto que a gente lê também é escrito pelos editores. Né? Hoje são 4 editores para o CETV primeira edição. É a editora-chefe, a Ruth Cabral, eu e mais a Caroline, que é a apresentadora e editora, e a Nésia Gomes, que é a nossa editora de texto, que ela dá o suporte, porque na hora do jornal, Carol e eu estamos no estúdio, a gente não tem como editar. A editora-chefe está
no nosso linguajar jornalístico, soltando o jornal. Ela está colocando o jornal no ar junto com os técnicos, a operação, vendo o conteúdo do jornal naquele momento, acompanhando as nossas leituras, o tempo. Então, ela também está dedicada àquilo. Então, a gente tem que ter mais uma pessoa para ficar na retaguarda, recebendo o material de última hora, os repórteres que se atrasam, né? Às vezes o trânsito de Fortaleza tem complicado bastante, então chega algumas reportagens em cima da hora, então a Nésia está lá nessa retaguarda também na edição. Então, basicamente, a equipe do jornal, assim, a equipe de edição, porque obviamente a equipe do jornal é bem maior, a gente tem produtores, a gente tem a equipe de reportagem em si, os técnicos que sem eles também a gente não colocaria o jornal no ar. E, Luiz, durante essa sua carreira, você já se emocionou com alguma matéria? E como foi para você conter a emoção? Na verdade, a cada reportagem que eu faço, a cada contato que eu tenho com as pessoas, eu me emociono de alguma forma, né? Eu não falo só da emoção de ficar tocado, de chorar, né? Mas com o discurso da pessoa, a história de vida dela. Então, eu gosto muito de conversar, de escutar, né? Nas minhas reportagens, eu tento humanizar, né? E, Luiz, para você aqui no Ceará, como é vista a profissão? Quais as dificuldades que são encontradas aqui? Acho que como a maioria das profissões, né? As dificuldades do dia a dia, né? O Estado, por ser um Estado não tão rico, né? Então, isso atrapalha um pouco, né? Nos proporciona uma condição diferenciada, digamos assim, dos outros centros, né? Dos estados mais ricos, digamos assim, né? São Paulo, Rio, então nos dá uma condição diferenciada, né? E isso afeta um pouco no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas eu acho que isso nos dá até um estímulo, né, de superar as dificuldades, de conseguir lidar com pouco, né? Então, eu acho que faz do profissional cearense mais criativo, sabe? Eu acho que quando a gente chega para trabalhar num estado como São Paulo, Rio de Janeiro, quando chega um cearense lá para trabalhar, acho que consegue desenvolver muito mais fácil esse trabalho. Eu acho por conta disso, né? Porque a gente já trabalha com uma certa dificuldade, então... E dentro do jornalismo, você pretende trabalhar em outra área? É engraçado que eu, lá no começo, estava falando para você que eu sempre tive o desejo do rádio, né? Mas minha experiência no rádio foi apenas ali no período de estágio. Na UFC, na rádio universitária e só. Né? Nunca mais fiz nada. Você pretende ainda? Eu nunca fui atrás, né? Confesso. Mas eu tenho esse desejo ainda, digamos, né? De que ao longo da minha carreira eu possa ainda desenvolver alguma coisa na rádio, na área radiofônica. Qual o conselho que você daria para os estudantes que estão começando agora nessa carreira de jornalismo? De fazer como você, seus colegas, aproveitarem todas as oportunidades que a universidade oferece, tanto na parte prática, como também na parte teórica, quer dizer, aproveitar os grupos de estudo, a biblioteca com um acervo brilhante, esse momento com os professores, com os orientadores, né? Então aproveitar cada momento, porque depois, quando você está no mercado, né? Quando você começa a trabalhar, ou até mesmo estagiar, né? Você nota que o seu tempo vai ficando um pouco mais escasso, né? Então aproveitar essas oportunidades mesmo. Aqui mesmo na Universidade de Fortaleza são vários os projetos, pelo menos na área de jornalismo, porque eu tenho um contato, né? Tem a TV universitária, os jornais, né? As revistas, a agência, exatamente. Então aproveitar todas, até para desenvolver, porque quando você chega no mercado de trabalho, obviamente quem tem um pouco mais de conhecimento e de técnica vai estar na frente de você na disputa ali pela vaga, entende? Então, quanto mais você se aperfeiçoar, melhor. Isso é óbvio, né? Então, é esse o conselho que eu dou. Esse foi mais um programa Descompressão. Obrigado, Luiz, pela participação. Que é isso, eu que agradeço. E até a próxima. Até lá.